Eduardo, você está em casa, cara. Você não tem noção do tamanho da admiração que a nossa família tem por você e pela tua família. E eu quero agradecer por demais a confiança que você depositou e deposita em nosso trabalho, a ponto de aqui estar, né, despendendo do seu tempo aí nos Estados Unidos para conversar com a audiência da Auriverde. Seja bem-vindo, Eduardo. Eu que agradeço, Pitoli, a todos vocês. Na verdade, a minha equipe é de um homem só, era só eu. Mas eu queria agradecer aqui ao Belmonte, porque realmente foi uma parceria bem legal, ele foi bem solícito, fez questão de estar no aeroporto lá para me entregar o carro quando eu aluguei. E é uma satisfação falar com vocês, né? Principalmente depois de toda a covardia que você tem sofrido aí, Pitoli. O mínimo que a gente pode fazer é estender a mão, dar essa moral para aqueles que não simplesmente estão do nosso lado, né? Estão realmente do lado da democracia, das liberdades. Esse sim, da verdadeira democracia, a verdadeira liberdade. Não é essa narrativa que ficam falando por aí, não, né? Essa coisa maluca que está acontecendo hoje, onde até uma parte da imprensa está apoiando censura. Mas vamos lá, estou à disposição. Ô Eduardo, muito obrigado, muito obrigado. Eduardo, eu queria conversar contigo sobre essa tua ida aos Estados Unidos. É importante destacar que essa viagem dessa comitiva de parlamentares brasileiros de direita acontece agora, né? Saída aos Estados Unidos e divulgada como um movimento que busca fazer contato com parlamentares americanos para falar sobre censura e violações de liberdade aqui no Brasil. A primeira pergunta, até para a gente derrubar qualquer narrativa dessa imprensa sapequinha, que aí está de plantão para tentar desqualificar o que vocês estão fazendo aí, é com relação aos custos dessa viagem. Os custos estão sendo bancados com recursos próprios ou com dinheiro público, Eduardo? Pitoli, são bancados com recursos próprios, tá? É do nosso bolso. Certamente, se a gente tivesse dinheiro público, seria um investimento muito bem investido, seria uma das melhores maneiras que eu teria de investir esse dinheiro público, seria numa viagem dessa daqui. Porque em tempos de normalidade, as notícias das atrocidades jurídicas que acontecem no Brasil, elas já deveriam chegar no exterior. Mas só chega no exterior aquela grande, a maravilhosa mídia brasileira. Então o que acontece? Quando a maravilhosa mídia brasileira, né, publica alguma coisa no Brasil, é isso daí que vai sair lá no Le Monde da França, no El País da Espanha, né, no The Guardian lá da Inglaterra, no The New York Times. Então é muito difícil essa informação chegar lá fora. Ela está começando a chegar, inclusive eu falei aqui de alguns meios de comunicação internacionais de esquerda, eles, um ou outro, já começam a se interessar pelo assunto, já começam a soltar alguns artigos dizendo, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, eu acho que a gente está no momento de virada de mesa. Eu aproveitei a minha boa recepção internacional aqui, que já fui presidente da Comissão de Relações Exteriores do Brasil, né, deputado mais votado da história, filho do Jair Bolsonaro. Então, isso daí faz nos abrir algumas portas, a proximidade com a família Trump também. Então, a gente é bem recebido aqui e a gente tem alertado eles. Eu finalizo dizendo que, na recente postagem que eu fiz na minha rede social, é um vídeo do deputado Chris Smith, de Nova Jersey, onde ele fala, olha, a gente vai aqui trabalhar para que nós tenhamos oitivas. Ele está se referindo a ter oitivas de brasileiros em comissões do Congresso americano. Isso daí tem um potencial gigantesco para atrair a atenção para o que está acontecendo com o Brasil. É um pouco complicado, por quê? Porque isso só vai ser possível ano que vem. Ano que vem é ano eleitoral nos Estados Unidos. Esse vai ser o foco central das matérias de lá. E também concorre, né, com as questões da guerra da Ucrânia, a guerra que acontece em Israel. Mas ainda assim, eu acho que pode haver um bom espaço para a gente levar essa coisa, tudo que está acontecendo aqui. Eu abro falando o seguinte, você sabia que tem um deputado condenado a 9 anos porque fez um vídeo no celular? Condenado à prisão, cumprindo pena de cadeia, né? É o caso do Daniel Silveira. E depois eu falo, esse cara ainda recebeu perdão presidencial e ainda assim está preso? E aí você começa, eles entendem o tom da situação que o Brasil está vivendo. Agora, Eduardo, por que se encontrar com parlamentares americanos e não com parlamentares cubanos, venezuelanos ou da Nicarágua, por exemplo? Os Estados Unidos, ele é o farol da liberdade, é a referência, né? A nossa Constituição e o nosso sistema judiciário aqui foi influenciado pelos Estados Unidos, foi influenciado também por Portugal, uma questão processual garantista, mas, né, nos Estados Unidos é onde está a ONU, está em Nova York, é onde está a OEA, está lá em Washington, D.C., né, onde estão parlamentares influentes. Então, quando a gente leva para lá, a gente não está apenas levando a um parlamentar de outro país, a gente está abrindo a porta para vários outros, né, outras possibilidades de ação.
Pode ver, a nossa comitiva teve que se dividir devido a um choque de agenda. Uma parte foi para a Heritage Foundation, que é o maior think tank do mundo, né, o local mais bem estruturado, com o maior orçamento do mundo para debate de ideias. É aquilo que eu tento copiar no Brasil com o Instituto Conservador Liberal. E uma outra parte, Pitoli, foi para a OEA. A OEA, ela tem dentro dela ali a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, ela busca julgar casos de violações de direitos humanos. Nós temos vários processos dentro da OEA. Várias pessoas já entraram, né? Carla Zambelli, Rodrigo Constantino, Daniel Silveira, Otávio Facuri também já foi em outros tribunais internacionais, São José da Costa Rica. Só que esses processos estavam muito morosos, não tiveram ainda a celeridade e a urgência que as matérias pedem. Carla Zambelli foi ano passado para Washington, D.C., ela entrou com o seu processo, hoje ela não pode fazer a mesma coisa porque ela está sem passaporte. Então, a gente foi lá falar, olha, o que está acontecendo, sabe? Será que não vão dar andamento nesses processos? Para botar um pouco de lenha nessa fogueira, porque senão a próxima vez que a gente retornar aos Estados Unidos, não vai ser para levar uma carta aos congressistas americanos falando somente da situação do Brasil. Vai ser para levar uma carta também alertando sobre a OEA que está sentada em cima desses processos. Isso não é justo, até porque quem paga o salário e a estrutura da OEA, a Organização dos Estados Americanos, lá nos Estados Unidos, é o contribuinte brasileiro. O Brasil é o terceiro país principal a contribuir com a OEA. Agora, Eduardo, quais são os próximos passos após esse contato? Nós estabelecemos agora um canal de diálogo, né? Nós vamos trabalhar para que sejam feitas essas oitivas lá no Congresso americano. E essas oitivas não é como uma audiência pública no Brasil. Elas já sinalizam um problema grave. Dali abre-se também a oportunidade, que já aconteceu em diversas vezes, né, de você criar um projeto de lei, de você ter um debate mais profundo sobre aquela matéria. Isso daí arranha a imagem do Brasil internacionalmente. Isso pode criar pressões internacionais para que o Brasil se adeque às democracias mais modernas, para que nós, ou melhor, se adeque não, para que nós retornemos a um estágio de normalidade. Então a gente vai lá arriscando o nosso pescoço com recursos próprios para tentar fazer, né, pressão para que as coisas mudem aqui no Brasil. Existem pessoas ainda que estão presas devido aos atos de 8 de janeiro e que, se fossem traficantes ou assassinas, estariam soltas. Isso é desproporcional, né? Você vê, eu vi a matéria na imprensa dizendo que aqueles dois brasileiros presos por terem envolvimento com Hezbollah e planejaram um ataque contra judeus e instituições judias, estava dando conta de dizer que aqueles dois brasileiros, na pior das hipóteses, pegariam 15 anos de cadeia. E é certo que não vão pegar 15 anos de cadeia se forem condenados. Então, por que cargas d'água pessoas que quebraram portas, né, e mesas vão pegar 17 anos de cadeia? Isso que não foi individualizada a conduta deles. Essas pessoas estão sendo condenadas a 14, 17 anos de cadeia porque simplesmente foram encontradas em determinado local. Teve gente que estava acampada em frente a QG se manifestando, que é algo garantido pela nossa Constituição, que está sendo encarcerado. Isso é um total absurdo, né? O sistema está expondo as suas entranhas e a gente tem que tentar combater isso daí, né? Então, os próximos passos são esses, e a gente já planeja um retorno a Washington numa comitiva maior, né, uma organização melhor, para ter também contato com a comunidade brasileira lá. Agora, Eduardo, ao mesmo tempo, esse tipo de iniciativa, dessa comitiva que partiu para os Estados Unidos, não ganha espaço nessa imprensa sapequinha aqui no Brasil, a não ser em poucos veículos de comunicação, né, que dão ampla cobertura a esta ação promovida por você e essa comitiva de parlamentares de direita. Por quê? Porque não querem divulgar, não é interessante, e vão chamar de extrema-direita se bobear. Nesse sentido... Se bobear? Pois é, para ser elegante, né, Eduardo? Seu fascista, você está sendo contra aí, poxa, só porque a mulher lá do tráfico de drogas entrou no ministério, você é contra, poxa, seu fascista. Pois é. E diante disso, Eduardo, qual que é a tua opinião sobre os planos desse governo Lula, né, para regular a internet no Brasil? Porque é o que nos sobra para poder dar notícia que o brasileiro precisa saber, né? Sim, olha, Pitoli, eu acompanho um pouquinho do retrato aqui da América do Sul, as eleições. Você pode ter certeza, se o Javier Milei está no segundo turno de uma eleição da Argentina, tendo iniciado um movimento somente 3 anos atrás, se o José Antônio Kast, na minha opinião, já é virtualmente o próximo presidente do Chile, né, se a aprovação do Petro na Colômbia, do Foro de São Paulo, né, ex-guerrilheiro, que não vê diferença
ou melhor, não sabe o que é pior, se é o petróleo ou se é a cocaína, conforme o discurso dele lá nas Nações Unidas. Se essas pessoas, se isso tudo está acontecendo, a gente tem um sopro de liberdade na região, é por causa da liberdade de expressão, né? Então, a fórmula do sucesso do Javier Milei, do José Antônio Cash, da Maria Fernanda Cabal na Colômbia, é ter resistência, né? Denunciar todo dia, igual você faz aí. Isso você pode sofrer as consequências? Pode até sofrer as consequências disso. Os poderosos vão para cima de você. Porque certamente uma tia do Zap tweetando nas redes sociais é muito mais perigosa do que um traficante com uma arma na mão. Porque o traficante com arma na mão, ele não é capaz de ser presidente da República. As tias do Zap são capazes de funcionar um presidente que não tem sequer um partido político. Então, esse retrato todo nos faz entender que, com a liberdade de expressão e sendo resilientes, a gente vai retornar ao poder. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Talvez as pessoas se desesperem, não saibam como, enfim. Mas eu te asseguro, isso daí vai ser transitório. A esquerda, ela voltou ao poder na América Latina e já está caindo de novo. E onde ela retornou ao poder foi porque ganhou a eleição por 1, 2% dos votos e debaixo de acusação de muita desconfiança sobre fraudes. Então eu estou falando, a gente está num momento ruim, a gente está numa curva de depressão, onde agora as pessoas começam a se animar de novo, e isso daí está sendo vivenciado nos países vizinhos. A gente vai vencer essa guerra, mas precisamos de liberdade de expressão. Finalizando, Pitoli, os Estados Unidos, ele teve a sua independência no final do século XVIII, lá em 1776, fez a sua Constituição e algumas emendas logo na sequência. O que ocorre? Nos Estados Unidos, toda a lógica da Constituição americana gira em torno a você se precaver para que não retorne aquele cenário de ditadura que eles sofreram quando eram colônia da Inglaterra. Então, a primeira emenda, a primeira ação tomada entre os Founding Fathers, né, os pais fundadores da América, foi justamente o quê? Garantir a liberdade de expressão. E a segunda emenda foi ter uma maneira de garantir a existência da primeira. Então, a segunda emenda é o direito às armas, para que, se for preciso, você possa formar milícias para derrubar um governo ditatorial. Isso daí repercute. Tem também um artigo na Constituição venezuelana que vai mais ou menos no mesmo sentido, né, de você poder derrubar um governo ditatorial e assim por diante. E nesse sentido, então, falando de Constituição, você se sente seguro, Eduardo, para discursar no Congresso Nacional, ou o artigo 53 da Constituição não vale mais nada? Vitória, a gente se sente insegura, a gente está num momento nebuloso, a gente não sabe o futuro, as consequências de um discurso mais enérgico, um discurso falando a verdade da tribuna. E aqui nos Estados Unidos, alguns deputados, né, por exemplo, o Chris Smith, que eu falei aqui, ele mesmo falou, olha, gente, eu não quero prejudicar vocês, eu tenho medo de vocês retornarem ao Brasil e terem passaporte cancelado, visita da Polícia Federal. E eu falei para ele, olha, isso é uma realidade, mas a gente só tem dois caminhos. Ou a gente luta contra tudo isso arriscando o nosso próprio pescoço, ou a gente vai abaixar a cabeça e aceitar viver igual eles querem que nós vivamos, né? Deixando seu filho na escola para aprender ideologia de gênero, andando desarmado e um vagabundo que consiga comprar um 3/8 no mercado negro te tirar a tua vida. Então a gente não tem muita opção, né? E quando você não tem opção, a única maneira que você tem de se comportar é sendo forte. Então, vamos para frente, vamos para cima. Eu acho que fazer uma maldade conosco não está fora, não é a carta fora do baralho, mas também eu acredito que, vindo aos Estados Unidos, tendo contato com esses parlamentares, a gente fica mais protegido, que agora eles estão de olho em nós. Se alguma coisa acontecer conosco no Brasil, esse senso de responsabilidade que eles têm vão movê-los a tentar nos defender, a tentar pelo menos denunciar internacionalmente essa maldade totalmente inconstitucional que está ocorrendo com diversos conservadores no Brasil. Você falou de mercado negro, me lembrei do buraco negro. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Se esquecer alguma coisa, você pode falar que deu branco. Né? Agora, buraco negro não pode, não. Pois é, você falou mercado negro, lembrei do buraco negro. Aí eu te pergunto, Eduardo, por que os parlamentares de direita aqui no Brasil estão alegando que essas bandeiras, né, como a linguagem neutra e a substituição de termos como criado mudo, denegrir, esclarecer, buraco negro, enfim, estão relacionadas à censura aqui no Brasil, Eduardo? Porque, Pitoli, quem controla a linguagem controla a narrativa. Né? Isso daí, num primeiro momento, tem pessoas que até que não conseguem enxergar a periculosidade disso. Só que daqui a pouco, o que vai acontecer? O próximo passo, já que você aceita
quase igual um cordeiro essa imposição, o próximo passo vai ser proibir você chamar bandido de bandido e criminoso de criminoso. Você vai ter que chamar ele no máximo de suspeito, por exemplo, né? Que é a visão que a esquerda tem do bandido. A esquerda não enxerga o bandido como um cara mau, né? Como um cara deturpado nos seus valores. Ela enxerga como uma pessoa que não teve a chance na oportunidade capitalista e quando ele pega a arma na mão para roubar o seu celular, ele, na verdade, está fazendo uma distribuição de renda, uma expropriação nas palavras dele. Então, não ache que é algo pormenor esse uso das palavras, né? Isso daí já é um cerceamento da sua liberdade e eles sabem disso. E os próximos passos sempre são piores. Você pode ver, né? A linguagem, a regra culta da língua portuguesa, ela prevê que o masculino ele é genérico, se refere a todos, né? A todos os sexos. Então, quando você fala bom dia a todos, isso daí já engloba homens, mulheres, todos os seres humanos. Quando eles falam bom dia a todos e a todas, a pessoa inicialmente ela fala, não, vamos falar a todos e a todas, né? Poxa, vamos aqui respeitar as mulheres também. E você pisa fora da regra gramatical, da regra culta da língua portuguesa. O próximo passo da esquerda é te obrigar a falar bom dia a todos. E aí você vai falar, ah, mas isso daí não tá, isso daí, todos não tá no português. Aí o cara vai falar, mas calma aí, a regra culta do português também não prevê todos e todas, você já está falando todos e todas. Consegue compreender que eles sabem onde é que eles querem chegar e eles têm uma estratégia de passo a passo, by the book, para controlar você? Se eles conseguem controlar o que sai da sua boca, injetar uma substância experimental na tua veia vai ser piada, vai ser café pequeno. Então a gente tem que se precaver contra essa questão da linguagem neutra. Eu incentivo não só os parlamentares federais, mas também aos estaduais a seguirem um exemplo da deputada Ana Campanholo, que conseguiu aprovar em Santa Catarina o fim da linguagem neutra, e pouco importa se lá na frente os Supremos Tribunais vão declarar isso aí constitucional ou inconstitucional. A gente está chamando a atenção para essa causa, a gente está fazendo a nossa parte, e quando você percebe que algo está ruim, perfeito, vamos tentar mudar. O STF é mais à frente, né? Você tem que nomear um presidente, o presidente nomear um ministro, mas isso daí tudo entra no debate e a gente expõe as entranhas do sistema. É dessa maneira que a gente vai mudando o Brasil. Eduardo, agora, memes e piadas também estão sendo tratadas como algo literal, né? E assim classificadas como fake news ou até discurso de ódio. Você tem acompanhado esse movimento que tem levado à justiça desde pessoas comuns da internet, a tia do Zap, por exemplo, até humoristas famosos, Eduardo? Eu tenho, Pitoli. Isso até me lembrou aquele caso dos empresários que discutiam política em um grupo de WhatsApp e receberam a visita da Polícia Federal. O sistema ele não dá ponto sem nó. Eles querem realmente aterrorizar as pessoas a ponto de que elas sequer tenham um conforto de conversar no grupo de WhatsApp da sua família. Mas nessa oportunidade, a peça acusatória que levou a Polícia Federal a ir à casa desses empresários foi também recheada de memes. Então você vê só, memes, figurinhas, você rir de alguma situação dentro de um grupo fechado de WhatsApp, isso aí passou a ser crime. E é inimaginável que o Brasil um dia chegaria a uma situação dessa. Então é isso que a gente vem expor aqui nos Estados Unidos, né, para deixar eles cientes, primeiro precavê-los também, né, falar, olha, esses aqui são sinais de que o seu país está indo para uma ditadura. Indo não, porque no Brasil atualmente eu já considero o Brasil, infelizmente, como uma ditadura, talvez uma narcoditadura, né, se nada for feito pelo sistema para impedir esse avanço de traficantes de crime organizado de se relacionarem e transacionarem com o governo Lula. Então eu tenho acompanhado sim, não faz... você está falando de meme, mas a gente tem humorista que está exilado, a gente teve humorista preso. O Bismarck, do canal Hipócritas, ele foi pego pela Interpol lá no Paraguai, levado para o Brasil aqui. Hoje em dia acho que está em liberdade com tornozeleira. Mas olha que loucura que a gente está vivendo, né? O Brasil Paralelo foi censurado previamente. A gente falou disso aqui nos Estados Unidos também, né? Um documentário falando de um fato notório, que foi a facada contra o então candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, um documentário que sequer foi visto pelos censores e foi simplesmente impedido de ser exibido, só poderia ser exibido depois da eleição. E a esquerda pode fazer tudo. Então, não tem mais como as pessoas acreditarem, né? Quando certas autoridades abrem a boca para falar em democracia, Estado Democrático de Direito, isso aí é balela, está gastando saliva, as pessoas não acreditam mais nisso. Então, acho que isso daí vai formando uma base de pessoas conscientes, lembrando que conhecereis a verdade vos libertará.
Eduardo, aqui conosco um charateu, Eduardo Borgo, nosso vereador, comentarista da Rádio Ouro Verde, tem uma pergunta para você. Pois não, Borgão? Bom dia, Eduardo Bolsonaro, prazer falar com o senhor. Deputado, eu tenho uma visão, a gente vem falando bastante sobre esses fatos aqui na rádio, que a eleição do Trump nos Estados Unidos ajudaria muito o Brasil, o conservadorismo, enfim, os princípios pelos quais nós lutamos. Mas um fato que é muito importante, eu considero como o mais importante, é a conquista do Senado Federal. 2026 nós teremos aí a troca de 2/3 do Senado e no estado de São Paulo nós temos um senador que ocupou a cadeira do Major Olímpio, que a gente não vê nenhuma manifestação dele, enfim, a maioria dos paulistas não sabe nem que existe. Seria muito importante que o senhor viesse a disputar uma cadeira do Senado. Parece cedo, mas é um conjunto de normas, um conjunto de lutas que nós temos que ter, e eu vejo como mais importante a eleição do Senado em 2026, até para colocar um freio nessa fome que tem o Supremo. Daí eu pergunto ao senhor, existe a possibilidade do Eduardo Bolsonaro vir candidato ao Senado em 2026? E mais, como segurar o fogo amigo, deputado? Borgo, é uma boa pergunta. Eu fico feliz por um lado, né, da sua pergunta. Agora, por outro, realmente é um pouco complicada, porque quando você começa a ser projetado para assumir um cargo dessa importância, e como são apenas 2 vagas na eleição de 2026, você começa também a atrair inimizade daqueles que pretendem disputar a mesma cadeira. Eu acho que esse assunto do Senado ele vai ser resolvido pouco mais do que um ano antes da eleição de 2026. Agora, a gente segue trabalhando, né, para prestar o melhor serviço possível enquanto deputado federal. Fico feliz com a sua pergunta, mas ainda não é o momento da gente entrar nessa seara, não. Tem muita água para passar embaixo da ponte. Eu acho que os nossos senadores eles poderiam, certamente, ser mais combativos, em que pese o Senado ter aquela visão de ser uma casa mais tranquila do que a Câmara. Mas, por exemplo, a reforma tributária, só o astronauta, né, o senador Marcos Pontes, votou contrária a essa reforma tributária, que vai aumentar o imposto brasileiro. Né? O brasileiro não merece pagar mais imposto. Isso vai empurrar o empresário para a ilegalidade, vai afugentar investimentos do Brasil. Várias pessoas que iam abrir, né, uma mecânica, uma padaria, não vão mais fazê-lo. Então, o desemprego ele tende a aumentar com essa reforma tributária, que pode até simplificar em um ou outro ponto. Mas o PT não pretende abrir mão de arrecadação. E isso daí é justamente o contrário do exemplo de sucesso do governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro, junto com o liberal Paulo Guedes, reduzia tributos, desburocratizava nossa economia, isso daí era o motor que atraía os empregos para o Brasil. O Brasil chegou a ter com o Bolsonaro, né, durante o período de Bolsonaro, 14%. Bolsonaro saiu do governo, deixando um desemprego a 7,9%. Né? Enquanto outros países tiveram queda do PIB de 10%, como é o caso da Espanha, na pandemia, o Brasil caiu menos de 4%. Foi elogiado pelo Banco Mundial, pelo FMI. Então a gente vinha numa boa pegada econômica. Agora, com o governo Lula, ele está fazendo justamente o contrário de tudo que nós dissemos, de tudo que nós fazíamos. E é até, entre aspas, engraçado de ver que tem eleitor, que não é pouco, eleitor do Lula, dizendo que é arrependido de ter votado nele, porque agora a sua comprinha, a sua blusinha lá da Shopee, que ia custar pouco dinheiro, ela vai ter que pagar o dobro dessa blusinha, porque ela vai ter que pagar imposto. Então, realmente, o Brasil está no caminho muito errado. Eu acho que isso daí vai abrir brecha na eleição de 2026 para a gente renovar o Senado. E o Senado realmente, Borgo, é a casa mais importante. Porque na famosa teoria dos prês e contrapesos constitucionais, é o Senado que dá uma parada no STF. Quando o STF começa a pisar fora das 4 linhas, são os senadores que votam o impeachment ou abrem processo de impeachment contra os ministros do STF. Eu acho até, finalizando, que apenas de abrir de maneira inédita um processo de impeachment contra um ministro do STF, isso já seria grande coisa, isso já teria um efeito muito concreto em brecar os ímpetos ditatoriais de certos ministros do STF. Eduardo, conosco também Emílio Keber. Emílio, Eduardo Bolsonaro está na sua escuta. Bom dia, deputado Eduardo Bolsonaro. Bom dia, deputado Eduardo Bolsonaro. Muito feliz também de reencontrá-lo aqui. Primeiramente, eu queria só agradecer pela sua participação no livro A Cara da Nova Direita do Brasil, que é um livro que também vai retratar a formação
e o perfil da nova direita do Brasil hoje. E a minha pergunta para o senhor aí é bem simples, né? O senhor participou, esteve na Argentina no primeiro turno das eleições e agora, neste domingo, nós teremos o segundo turno lá na Argentina. Qual a sua expectativa em relação às eleições na Argentina e as chances do Javier Milei? Boa pergunta, Emílio. Ontem foi o encerramento de campanha. O Javier Milei, ele é muito parecido com o Bolsonaro nesse ponto. Por onde ele passa, ele arrasta uma multidão. Porque ele tem um discurso antissistema muito forte. Enquanto que o Massa, que é o concorrente dele, apoiado pelo Lula, pelo Foro de São Paulo, é aquele candidato fabricado por marqueteiros, né, que segura suas emoções para falar tranquilo, para tentar passar serenidade, e aí ter a oportunidade de acusar o seu candidato de radical. O Massa, ele tem tão pouca estrela que o seu sucesso eleitoral no primeiro turno se deu basicamente por uma campanha de difamação e de medo contra o deputado Javier Milei. Vale lembrar que vários parlamentares argentinos, vários parlamentares da esquerda brasileira, né, figuras como Jandira Fegali, Boulos, dentre outros, eles postaram ao mesmo tempo um vídeo denegrindo a imagem de Jair Bolsonaro e o associando com Javier Milei. Se fosse a gente da direita, iam dizer que era gabinete do ódio, né, que era algo pré-ordenado para atacar a democracia. Então você vê que não muda muito o debate e as atuações, né, da Argentina e Brasil. Isso posto, Emílio, o Javier Milei, eu acho que ele é favorito, tá? Ele tem um leve favoritismo. Ontem, no seu encerramento de campanha, ele esteve com a segunda colocada, a Patrícia Bullrich. Se todos que votaram na Patrícia Bullrich votarem no Javier Milei e todos os eleitores do Javier Milei comparecerem novamente às urnas, o Javier Milei ele está eleito. Outros candidatos de menor expressão, quarto colocados, também apoiam o Javier Milei. Então, na verdade, está se formando ali uma coalizão contra o chamado kirchnerismo, que poderia ser o lulopetismo do Brasil, contra a esquerda. Então, isso daí me faz pensar que o Javier Milei ele é o favorito. Tem a pesquisa eleitoral lá para tudo quanto é dado, tudo quanto é lado, né? É bem o estilo Brasil também. Depender de quem paga lá, leva a pesquisa eleitoral. Mas eu creio muito na vitória do Javier Milei, até porque lá não são urnas eletrônicas. Eu pude estar presencialmente fiscalizando o processo eleitoral. Ninguém me pediu de absolutamente nada dentro do colégio eleitoral americano, argentino, e a gente conseguiu ver ali uma votação no papel. Só o Brasil utiliza essas maquininhas que a gente utiliza, né? Pelo amor de Deus. Então isso daí nos dá esperança de que sim, pode haver mudança. Pode acontecer fraude? Tem reclamação de fraude lá na Argentina? Claro, tem. Mas lá, quando a pessoa vê a fraude, ela no mesmo momento ela denuncia. Ela para a votação naquela sessão eleitoral. Ela exige a volta da normalidade naquela sessão eleitoral. E no Brasil? No Brasil, mandam você ir para casa falando que está tudo certo. E se você continuar reclamando, você é fascista e agora, quem sabe, até para na cadeia. Né?